hoje, né, eu vi que a semana foi movimentada, que tiveram casos clínicos aqui bem interessantes, né, e bem desafiadores. Vamos tentar responder todos eles e eu vou tentar deixar a gravação o mais rápido possível para que, eventualmente, se alguém não tenha a chance de acompanhar nesse momento, justamente por se tratar de um horário no meio da tarde, né, que possa acompanhar com a gravação no momento subsequente. Muito bem, então, sem delongas, eu vou abrir aqui a minha página onde a gente sempre faz os nossos roteiros aqui de caso clínico e a gente já começa a falar. Se eu não me engano, a gente tem 3 casos clínicos, sendo que o segundo deles é o mais desafiador, e eu tomei a liberdade de também colocar algumas dos questionamentos de vocês, só para que a gente oriente se é uma linha de raciocínio correta ou não, tá bom? Só por isso. Bom, primeiro caso dessa semana que me chamou a atenção, que eu acho que é muito interessante, é o da doutora Katrina. Katrina precisa participar mais dos nossos grupos, né? Então, eventualmente, ela coloca um caso, mas como eu sei que é uma odontopediatra, foi aluna nossa já há algum tempo, tem muito a acrescentar, então não deixe de participar, Katrina, e dar a sua valiosa opinião também nos casos clínicos dos outros alunos, tá? A Katrina me perguntou sobre esse caso clínico aqui em especial, principalmente sobre as condições dos caninos nessa radiografia panorâmica. Então, primeira coisa que a gente tem a observar e que é importante que a gente determine aqui, trata-se de um paciente com a dentadura mista. Qual o período? Primeiro, segundo ou período intertransitório da dentadura mista? Como o paciente já tem aqui, ó, incisivos erupcionados e mais nenhum dente da região posterior e os incisivos já estão completamente erupcionados, trata-se do período intertransitório da dentadura mista. Nesse momento, dos 7 aos 14 anos, melhor dizendo, é quando a gente vai ter a fase do patinho feio, que permite a passagem dos caninos superiores pelas raízes do incisivo lateral e do premolar para que ele se acomode sobre o rebordo alveolar. Nesse momento, é bem comum, sobre algumas possibilidades de obstruções, que os caninos, sobretudo os superiores, fiquem impactados por algum motivo. Existe uma série de fatores que levam os caninos a ficarem impactados. Uma delas, e mais recente, é uma alteração genética. Então, existem pacientes que, mesmo com demanda de espaço suficiente para a vinda dos caninos, eles ficarão impactados por conta da alteração de 2 genes, que é o NSX9 e o PAX1. Se você tiver alteração desses 2 genes, provavelmente você pode ter caninos impactados, laterais conoides, como a gente está vendo aqui, ó, a malformação do incisivo lateral, laterais conoides, ou mesmo agenesias ou simplificação da dentadura, que é os dentes permanentes menores do que deveriam. Tá bom, mas nenhuma dessas é o questionamento da Katrina. Nesse caso da Katrina, ela gostaria de saber dos caninos inferiores. Então, eu coloquei aqui, ó, preciso de auxílio quanto ao que fazer com os caninos. A criança, o paciente dela, tem 9 anos de idade, que é o que a gente já imaginava, né? De 6 a 8 anos é o primeiro período transitório, de 8 a 10 é o período intertransitório. Então, essa paciente, ela está com as erupções, né, a época de erupção correta de todos os elementos dentários. Quanto aos dentes inferiores, o que eu posso dizer para a Katrina? Primeira coisa, em situações onde a gente precocemente, que é o caso dela, a gente identifica um erro na guia de erupção dos caninos, como acontece aqui, ó, eu estou vendo caninos que eles não estão erupcionando sobre o espaço reservado para eles. Eles estão erupcionando com uma guia de erupção mais mesializada, sobretudo do lado esquerdo, né, que é esse canino aqui, ó, ele está bem mesializado. Bom, por que isso é um erro e por que isso é um fator preocupante? Porque caninos inferiores têm guia de erupção para distal e não para mesial, como acontece com os caninos superiores. Se eles estão com um erro axial, ou seja, deslocados para mesial, sim, esse é um fator de atenção que a gente tem que ter, tá? Beleza, aí a Juliana fez uma sugestão que é: remova os caninos tecidos precocemente. E está completamente correto, é isso aí. Então a primeira providência que a gente faz, quando precocemente identifica um erro na guia de erupção dos caninos, sejam eles superiores, sejam eles inferiores, é justamente remover os caninos descidos, mesmo que os caninos permanentes não estejam no estágio 8 ou à frente de nola, né, que são os 2/3 da raiz já completamente formados. Por quê? Porque existe um trabalho, e eu coloquei a referência no slide seguinte, porque eu sabia que eu ia esquecer. Existe um trabalho muito interessante sobre a impactação dos caninos permanentes, que é do Kurow e do Erickson, de 1984, isso mesmo, onde ele fala o seguinte:
Olha só, se você remove os caninos descidos precocemente, existe 78% de chance de que os caninos permanentes acertem a guia de erupção espontaneamente, sem que você faça absolutamente nada, e erupcionem espontaneamente. 78% de chance. Então, dentre as mecânicas que a gente tem para caninos impactados, a gente tem uma evolução da invasão da mecânica que a gente precisa fazer, desde a menos invasiva até a mais invasiva, que é a cirurgia de tracionamento, ou mesmo a extração dentária, né, quando não existe possibilidade de tracionamento. Aqui, sim, você tem que fazer o primeiro procedimento, que é a remoção desses caninos descidos. Francamente, eu acho que o prognóstico de vinda espontânea desses caninos inferiores, ele é, no mínimo, reservado. Não é sombrio, mas é, no mínimo, reservado. Embora a doutora Juliana já tenha dito aqui, ó, eu acompanharia alguns meses com radiografia panorâmica para ver se eles encontram um caminho antes de decidir qualquer solução. Está correto, é isso mesmo, depois da retirada dos caninos descidos, tá? A gente tem que aguardar pelo menos 12 meses para ver se eles acertam a guia de erupção, tá? Mas penso que possa ser necessário o tracionamento do 33 e outros acredito que caminhem sozinho. Eu já vi cada dente fora do seu corredor de erupção chegar em boca sozinho depois de fazer a exo do docido. Vamos ver a opinião dos colegas. Está super certa. Juliana está super certa, é uma ortodontista que já tem uma grande experiência com pacientes em idade precoce, com pacientes especiais, e é também professora de óxido nitroso, tá? Ela está correta em todos os aspectos que ela falou. É necessário remover os caninos descidos. Esse dente pode acertar sozinho a guia de erupção? É mais favorável, embora tenha aqui também um saco pericoronário já com uma certa inflamação, e isso pode ser um impeditivo dessa erupção espontânea. Agora, esse dente realmente ele já tem uma angulação muito aumentada, muito maior do que 31 graus, que é o que a gente preconiza como prognóstico reservado e prognóstico bom, e pode ser que depois de 12 meses, o que aconteça é que ainda assim a gente vai precisar de fazer uma mecânica de tracionamento cirúrgico desse canino aqui desse lado de cá. Mas, primeiramente, é isso. Agora, quando a gente tem uma situação onde a extração desse canino descido aconteceu muito precocemente, o que eu aconselho? A utilização de mantenedores de espaço, tá? Por quê? Porque a gente sabe, ou melhor dizendo, a gente não sabe, né, o que é falado para a gente na faculdade. Olha só, se você extrai o dente descido 6 meses ou menos antes do tempo naturalmente destinado à erupção desse dente permanente, você naturalmente acelera a vinda do permanente. Então, a extração do dente descido acelera a vinda do permanente. Perfeito. Isso é o que a gente sabe. Mas, se você tira esse mesmo descido antes de 6 meses da erupção natural desse dente, a ideia é que você atrase a vinda do dente permanente. A gente usa esse conceito muito em extração seriada, né? Para atrasar a vinda do canino e acelerar do primeiro pré no arco inferior, a gente remove o canino descido antes de 6 meses da vinda natural dele. Então, tirar o canino descido é bom, porque acerta a guia de erupção do canino. Por outro lado, se você não tiver o cuidado de manter um mantenedor de espaço nessa região, você pode simplesmente fechar o espaço do canino ali pelos outros dentes e criar um segundo problema. Então, em extrações precoces de canino, a gente está vendo aqui que ele tem a metade da raiz ainda formada, o ideal é colocar uma plaquinha com dente de estoque, tá? Por se tratar de uma região estética, para manter o espaço até que os caninos permanentes melhorem a sua guia de erupção ou, eventualmente, iniciem a sua erupção passiva. Se, eventualmente, você tiver um canino que fica impactado, vai nos restar, depois da troca completa dos dentes, a cirurgia de tracionamento desse canino impactado. Certo, pessoal? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui. André, tem que fazer algo para manter o espaço ou não precisa? Precisa, André. Nesse caso, sim, precisa. Por quê? Porque a erupção está acontecendo muito precocemente. E muito precocemente, pode ser que os demais dentes que estão sendo alinhados e nivelados acabem alinhando em direção ao espaço do dente que está faltante, né? E aí você cria um segundo problema por demanda de espaço. Coloque uma plaquinha com dente de estoque, plaquinha de Hawley com dente de estoque, até que os caninos cheguem definitivamente no rebordo alveolar ou você decida pelas extrações desses dentes. Certo? Mais alguma dúvida ou não? Ou podemos passar para o segundo caso? Poderia ser o arco lingual também, Giovanni? Perfeitamente, Lisiane. Pode sim, pode ser o arco lingual,
você pode usar o que eu mais gosto, particularmente, o arco base de Ricketts no arco inferior, ou mesmo uma banda alta presa no molar descido até o incisivo. É que é feio esteticamente, né? Então, eventualmente, a criança pode achar ruim. Mas, sim, pode ser o arco lingual sem problema nenhum. Mais alguma dúvida, pessoal, desse primeiro caso? Vamos para o segundo e o mais interessante, né, dessa tarde de hoje, que é o caso da Renata, lá de São Paulo. A paciente que tem 8 anos de idade, é respiradora bucal, claro, não tem como ela selar os arcos com esse tamanho de 3 passos. Para que a gente consiga respirar pelo nariz, é sine qua non que você consiga manter os lábios em contato passivamente e os arcos selados. Não só os lábios, mas os arcos têm que ficar selados. Se você tem um degrau sagital ou um degrau vertical muito grande, mordida aberta, ou uma classe 2 muito grande ou uma classe 3 muito grande, obviamente que a gente não conseguirá ter esse selamento passivo. A gente nota que ela tem uma incompetência labial, sobretudo do lábio superior. Aqui a gente nota que ela não tem selamento labial passivo. Vai ser uma respiradora bucal, sem sombra de dúvida. 8 aninhos, precisa de um aparelho miofuncional. Não tenho muita experiência com crianças, o que vocês acham? É comum esse tipo de dificuldade que os alunos têm? Muito comum, muito. Nós somos muito bem treinados na parte ortodôntica e somos pouco treinados na parte ortopédica. Não é uma crítica a nenhum tipo de escola, não, gente. É simplesmente porque o curso de ortodontia já é, por si só, um curso muito extenso, né? E como existe um viés detrator das pessoas de ortopedia quando a gente as compara com o pessoal que é ortodontista, raiz, eu acho que fica subjugado em um segundo plano na grade curricular de todos nós. Por isso. Mas estamos aqui para isso, para resolver essas demandas que vocês têm. Então, a menina tem a ausência dos caninos inferiores. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise, primeiramente, da face da menina, né? Deixa eu diminuir aqui e aumentar para a gente observar um pouco mais de perto aqui. Bom, trata-se de uma criança que me parece que tem um terço inferior do mesmo tamanho ou até mesmo um pouco diminuído com relação ao terço médio. Então, ela tem um equilíbrio, né, dos vetores verticais de crescimento, tem uma alteração tegumentar, o lábio é muito incompetente, o lábio superior, isso vai se dissolver de certa forma ou até uma certa parte espontaneamente, e ela tem ângulo nasolabial muito fechado e um degrau sagital muito grande. O ângulo nasolabial muito fechado, somado a algumas outras características maxilares, me sugere que é uma portadora de alguma alteração sagital maxilar e não mandibular. Por que eu não votaria na mandíbula dela? Porque a alinhamento ao pescoço dela é muito, muito, muito bem formada, tá? E ela tem equilíbrio dos vetores verticais de crescimento e um ângulo nasolabial muito alterado. Então, isso me dá a sensação, não vou bater o martelo, mas me dá a sensação de ser uma paciente com uma alteração de classe, né, de classe 2, por excesso de crescimento maxilar e não por falta de crescimento mandibular. É o que a gente esperaria encontrar na boca. Uma segunda coisa que é importante que você note é que é uma paciente simétrica bilateralmente e aqui me sugere corredores bucais aumentados, tá? Parece que os dentes não preenchem totalmente a linha do sorriso no sentido lateral. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho corredores bucais muito amplos, é a mesma coisa que dizer que o arco dentário superior é muito estreito, entendeu? Corredores muito amplos me faz concluir que o arco dentário ele é muito estreito no sentido transversal. Tá bom. E aí a gente vai para a boca, a gente observa que aqui dentro da boca ela tem, ela preserva, melhor dizendo, a relação transversal, ou seja, ela não tem mordida cruzada posterior, não foi preservado, não quer dizer que ela não tem atresia maxilar, mas ela simplesmente não tem mordida cruzada posterior, que é o indício mais clínico de uma alteração transversal. E, para nossa surpresa, trata-se de uma paciente classe 1. Então, o que me importa é a relação dos molares, aqui está até um pouquinho em classe 3, por conta da giroversão do molar, mas a gente pode considerá-la como uma relação de classe 1. E aí a gente se depara com um problema enorme. Por quê? Como que eu posso ter uma paciente que apresenta uma face, uma cara, características faciais de classe 2 e tem uma classe 1 bilateral tão bem cravada? É justamente porque, como ela bem disse, a paciente tem ausência de 2 dentes inferiores. 2 dentes inferiores.
E aí eu crio uma discrepância de Bolton imensa entre o arco superior e o arco inferior. Faltam 2 dentes embaixo. Agora, vamos falar de tratamento? Você sabe como tratar essa paciente. Você só não quer admitir para você, mas você sabe tratar essa paciente. Por quê? Porque se você é meu aluno, se você já foi meu aluno em alguma ocasião, você já escutou eu te falar isso algumas vezes, que é, para pacientes que são classe 1, e a gente vê a classificação de Engel, não é nos caninos, e sim nos molares, para a classe 1, eu só tenho 2 possibilidades de tratamento, e não mais. Ou eu tiro 4 dentes, um em cada hemiarco, para preservar a chave de molar de ambos os lados, ou eu não tiro ninguém, entenderam? Ou eu tiro 4 dentes, ou eu não tiro ninguém. Agora, eu tenho uma paciente com muita alteração maxilar, como a gente já concordou aqui. Então, o ângulo nasolabial muito fechado é uma alteração maxilar. Só que ela já veio, entre aspas, com 2 extrações inferiores. Então, aquela opção de uma classe 1 sem extração, eu já não tenho mais. Muito bem. Se eu não tenho essa opção de sem extração, me sobra a opção de extração de 4 press. Como ela já tem 2 ausências inferiores, o que eu tenho que fazer, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar mais 2 dentes no arco superior. Não tem outro tipo de abordagem, pessoal. Não tem, mesmo que você queira muitíssimo. Eu vou avançar a mandíbula dela. Péssima ideia. Por quê? Porque se eu avanço, eu consumo o overjet, diminuo a inclinação correta dos incisivos superiores e, pior do que isso tudo, eu tiro os molares de classe 1. Então, a tendência é que eu tenha um caso que ainda seja mais instável, porque eu não sei se vocês se lembram, a relação de chave dos molares é a relação mais estável que a gente pode ter. Se eu levo os molares para uma classe 3, a tendência é que ela perca em estabilidade pós-tratamento. Além disso, se eu trato a mandíbula e o problema maxilar, eu não corrijo o ângulo nasolabial dela. Ela vai ficar uma biprotrusa com relação de classe 3 instável. Não justifica. Aí você pode pensar, não, tudo bem, então nós vamos fazer um uso de AID para recuar a maxila. Primeiro que a maxila não recua, você restringe o crescimento para anterior, mas ela voltar para trás ali na base do crânio, isso não vai acontecer. Mas, supondo que eu tenha um efeito dental-alveolar e os dentes distalizem os dentes superiores com o uso do AID, adivinha, você vai ter uma classe 3 do mesmo jeito. Então, embora eu possa melhorar o perfil dela, eu acabo comprometendo a relação molar em segundo momento. Em situações onde eu tenho uma discrepância, eu tenho que ajustar a discrepância dental-alveolar. Se eu não tenho 2 dentes inferiores, eu tenho que dar 2 dentes superiores, eu tenho que tirar 2 dentes superiores dela também. Qual que foi o erro capital aqui da doutora Renata? Foi só um detalhe muito bobo, mas ela acabou achando que os dentes eram os caninos que estavam ausentes, e na verdade são os incisivos laterais que estão ausentes. Até porque, quando eu vi essa mensagem dela, eu pensei, poxa, olha, a genesia de canino é raríssimo, raríssimo. Pegar uma genesia dupla é mais raro ainda. Pegar uma genesia dupla de caninos inferiores, cara, ganhou na Mega Sena, né? Pode jogar na Mega Sena. Mas não se tratam de caninos. Caninos são raros para que tenham a genesia. Então, continuando a avaliação da paciente, a gente nota que ela também tem um problema transversal importante. Ela tem uma maxila atrésica. Isso aqui, ó, é o formato de uma maxila atrésica, tá? Toda vez que você vê cúspide de dentes posteriores muito bem relacionadas entre si, ó, as cúspides dos dentes posteriores estão na mesma linha. Você nota clinicamente que os dentes posteriores e superiores estão inclinados para vestibular. Olha o molar aqui, ó. Olha o tanto que ele está inclinado para vestibular, ó. Uma boa linha dos dentes posteriores. E, somado a isso tudo, uma triangulação abrupta da região anterior do canino até o canino do lado oposto, isto são indícios de atresia maxilar verdadeira, atresia esquelética da maxila. Ou seja, a gente precisa melhorar o formato do arco dela. Somente assim, tratando essa alteração transversal, eu consigo corrigir a linha do sorriso dela. Senão vai ficar com esse arquito minúsculo, feio e restrito. Não dá, entendeu? Então a gente precisa corrigi-la transversalmente. Quem faz isso? Quem faz isso esqueleticamente? Disjunção. Não tem outro aparelho, tá? Então eu preciso, primeiramente, corrigir a relação transversal através do uso de um disjuntor. Qual o melhor deles? IRAX, tá? Tá bom, pode ser um McNamara? Pode, desde que você reembase ele muito bem. E desde que você use um bom cimento, né, como o Riva, como o Fujiorto 2 da 3M, beleza. Caso contrário, fique com o seu
írax que vai mudar, tá? Letícia, o microfone está aberto, fecha para a gente, por favor. Arco inferior, a gente nota que está tudo bem, né? Então ela tem um certo alinhamento dos dentes aqui, mas estão faltando 2 incisivos. Isso aqui parece um incisivo lateral pra caramba, mas na verdade é um canino. Como é que eu sei que é um canino? Pelo formato dele, tá? Então veja bem, deixa eu voltar aqui com a radiografia panorâmica. Ó, a angulação radicular, tá bom, o canino não tem tanta angulação radicular assim, isso é uma alteração da própria radiografia, né, que acontece muito na região intermediária, mas o formato da coroa, tá? Isso aqui é o formato da coroa de um canino, tem cúspide, não tem incisal. Então isso aqui são caninos, o que falta são 2 incisivos laterais, tá bom? Beleza, deixa eu parar um pouquinho aqui para as perguntas, senão me perca o modo de caso clínico e não consigo resolver. Seria írax em leque, Letícia, ou convencional? Francamente, Letícia, esse é um excelente comentário, tá? Olha, não vejo diferença, tá? E existem pesquisas que falam que não existe diferença mais, se abre mais na frente, se abre mais atrás, quando é em borboleta, quanto é em leque. Eu sempre faço convencional, tá? Sempre faço. Não vejo diferença estatística. Pode até ser que você goste mais do resultado clínico, né, de um disjuntor em leque ou um disjuntor em borboleta, mas francamente não enxergo algum tipo de alteração que justifique a gente fazer o uso ou pagar mais caro por um aparelho nesse sentido, tá? Fique à vontade para o que você gostar mais, tá bom? Uma segunda pergunta da Letícia mas alinhamento ao pescoço bem formada nessa idade não seria uma tendência a piorar? Perfeito, você tem toda a razão, mas isso funciona muito bem, essa consideração, Letícia. Se você estiver diante de um classe 3, aí sim, alinhamento ao pescoço é algo para ser observada, porque todos nós, nessa idade, como você bem raciocinou, não temos alinhamento ao pescoço bem definido, simplesmente porque o mento não começou a crescer ainda. Ele vai crescer de 8 a 10 anos. Na verdade, começou, né, mas não terminou o crescimento nessa paciente. Agora, como a gente fala de uma paciente convexa, não precisa se preocupar com alinhamento ao pescoço. Em pacientes que são convexos, em pacientes que têm tendência a classe 2, quanto mais alinhamento ao pescoço, melhor é. Isso é um bom indício de um bom crescimento mandibular. Agora, um classe 2, Letícia, jamais vai virar espontaneamente um classe 3. E vice-versa, um classe 3 jamais vai ter um crescimento maxilar tão acelerado que vai virar um classe 2 algum dia. Não, isso não vai acontecer. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, alinhamento ao pescoço bem formada é sim um ponto a ser observado em classes 3, que existe já tendência a crescimento mandibular nessa idade. Agora, se estou diante de um classe 2 ou de uma paciente que tem uma face muito convexa, como é o caso dessa menina, não precisa se preocupar não, tá? Tá tudo bem, alinhamento ao pescoço vai bem pra gente, tá? Muito bem, então continuando no caso dessa paciente. Primeira coisa, disjuntar. Pode ser com McNamara, pode ser com írax, tanto faz, ou Hyrax, como queira falar. Num segundo momento, alinhamento e nivelamento. Mas antes disso, eu gosto das sugestões que alguns de vocês deram, que por que não, extrair o molar descido para que venha o premolar e a gente remova o premolar superior. É uma excelente sugestão. Mas veja que, tirando a alteração transversal, que é esquelética, a gente não tem que, basicamente, utilizar mais outro aparelho ortopédico nessa paciente. Por quê? Porque é uma alteração que tem que ser tratada dentariamente, com a remoção dentária. Ou seja, com o equilíbrio da massa dentária entre o arco superior e o arco inferior. Não vejo a necessidade de que alguns estão pensando em utilizar alguma coisa que seja ortopédica para o tratamento sagital, ou seja, para diminuir o overjet. Por quê? Porque é uma causa dentária o problema dela, é a ausência de dente. Então eu tenho que tratá-la dentariamente e não esqueleticamente. Deu para entender o raciocínio? Então, dito isso, olha só, olha os modelos de gesso dessa paciente. É assustador, é verdade, o tamanho do overjet que ela tem, de fato, eu concordo com vocês. Eu concordo perfeitamente. Molares em classe 1 e um overjet aqui de 7, 8 milímetros de overjet. Mas tudo bem. Mas como o problema a gente já definiu através do ângulo nasolabial, que é maxilar, você tem que levar, de alguma maneira, a parte anterior da maxila para trás ou a maxila inteira para trás e não levar a mandíbula para frente. Por isso que não há aparelho ortopédico para ela. Vou usar o Bionato? Vai entrar em classe 3. Vou usar o Plana Simples? Vai entrar em classe 3. O Plana Simples trata a classe 2 por retrusal mandibular também, tá bom? Então, cuidado.
é uma paciente que tem uma alteração dentária, tem que ser tratada como tal, tá? Então, sim, é uma paciente de extrações superiores. Sim, olha o tamanho do overjet. Concordo, concordo. A mãe deve estar apavorada, né? A criança não, mas a mãe deve estar apavorada. Mas é um tratamento ortodôntico. Então, você poderia tirar os molares descidos, aguardar a vinda dos pré-molares e tirar os pré-molares, fazer um tratamento ortodôntico de retração do arco superior. Vai melhorar o ângulo nasolabial, vai melhorar a projeção dos incisivos, vai melhorar a correção do overjet dela. O que faltar, o que você pode fazer? Elástico classe 2 e já está resolvido. Então, mais do que isso, eu quero entrar nas sugestões de vocês. Ju, por favor, Juliana, desliga o microfone para mim, por favor. Então, olha só, vamos lá. Letícia, boa tarde. O que me chamou bastante atenção foi a falta de NZ do 33 e 43. Realmente parece que são os caninos, mas não são, são os incisivos laterais. Então lembre-se, Letícia, a GNZ de canino é muito, muito rara. Acontece, acontece. Mas olha só, eu tô com 25 anos de ortodontia. Eu já encontrei 4, somente com 25 anos. É raro, é bem raro. Sueli, boa noite. Se vocês repararem melhor, vão perceber que são os 242 e 32. Perfeito, Sueli, concordo com você. Maiara, isso também, Maiara, concordo com você. E nesse caso, teve mais desenvolvimento na maxila do que na mandíbula, de fato, a gente vê pelo ângulo nasolabial a projeção dos dentes superiores. Caso de expansão, sem dúvida nenhuma. Aí a Sueli falou o seguinte, olha, não acho que deveria expandir superior e inferior, porque os dentes vão ficar em brode, né? O medo da Sueli é que, ao disjuntar, você perca a relação transversal que está preservada, ela não tem mordida cruzada posterior. É uma excelente observação, Sueli. Porém, o que você esqueceu é que toda vez que você disjunta, existe um efeito expansivo secundário na mandíbula, mesmo que você não faça nada. É provado que, ao perder o contato entre os dentes superiores e inferiores, a língua se encarrega em verticalizar os caninos inferiores. Então, quando a gente expande o arco superior, perde-se o contato, a língua empurra os dentes inferiores para fora. A média é que você tenha ganho na distância intercaninos de 1,1 milímetro e na distância intermolar de quase 3, ou seja, 2,8 milímetros na região intermolares no arco inferior, por fazer expansão superior apenas. Olha que interessante isso. Então, fique tranquila, Sueli, o arco inferior tenderá a acompanhar o movimento do arco superior, tá? Não se preocupe com isso. É por isso que quando a gente quer fazer um tratamento para melhorar o formato do arco superior, não necessariamente é preciso usar alguma coisa embaixo. Não. Por quê? Porque simplesmente ele vai ter um grau de acompanhamento dessa relação. E aí é difícil você perder a relação transversal, tá bom? Então, é isso. Teve mais desenvolvimento na maxila do que na mandíbula, eu repeti aqui, né? Não se preocupe, a paciente não vai ficar em brode. E aí o André falou em extração seriada. André, se você estiver falando de uma extração seriada modificada, tudo bem, concordo com você. Mas se for a extração seriada clássica, não. Por quê? Porque extração seriada é algo que a gente faz em pacientes que têm um perfil reto, tá? Por quê? Porque é o seguinte, toda vez que eu tiro o dente muito precocemente no meu paciente, a tendência é que eu crie um hipodesenvolvimento esquelético. O osso não desenvolve onde não existe dente. Então, se eu tiro ele precocemente, eu perco parte do crescimento das bases ósseas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a extração seriada. Ela está mais indicada para quem é classe 1 de molar, classe 1 de canino, o perfil é reto e uma tendência à mordida aberta. Se você não tem todas essas características reunidas, certamente não é extração seriada. E nesse caso dessa menina, se a gente fosse fazer aquele protocolo convencional, né, de tira os molares descidos, vem os pré-molares, aí você tira os caninos descidos, extrai os prés e deixa os caninos erupcionarem no lugar dos prés, se você faz isso clinicamente, a tendência é que a mordida profunda dessa paciente aumente ainda mais, muito mais. Então, eu evitaria extração seriada nela. Agora, se você está falando de uma extração seriada que é nada mais, nada menos do que a extração precoce dos pré-molares, que ainda vão vir, tudo bem, concordo com você, é por aí. Então, como eu estou começando agora, tenho muita dúvida nesses casos, fique tranquila, Maiara, isso é comum, tá? Até ortodontistas que são mais experimentados têm dificuldade ortopédica. Eu vou até te fazer um convite, tá, Maiara? Depois que a gente terminar aqui, é o nosso curso de ortopedia de 3 dias que a gente vai ter na semana que vem. Só que é aqui em Curitiba, então te convido a vir a Curitiba, uma cidade fantástica,
para você fazer nosso curso de ortopedia. Nele você vai aprender isso tudo e mais um pouco, tá bom? Sueli, tem que planejar bem, tá certo? Usar mantenedor de espaço, tá certo, perfeito, tá? Não tem como melhorar no momento a questão da projeção dos dentes para vestibular, pois os caninos ainda estão inclusos. De certa forma, se a gente tirar os premolares precocemente, os caninos vão erupcionar um pouco mais distalizados e depois a gente pode usar um arco de retração. Mas eu concordo com você. A princípio, por se tratar de uma condição dentária e não esquelética, a gente vai ter que aguardar um pouco para que ela tenha mais dentes permanentes e a gente, através de uma retração, consiga corrigir a projeção dos dentes superiores. Começaria a extrair o 54 e 64, perfeito, deixaria erupcionar o 14 e 24, e extrairia o 14 e o 24, né? O que é mais ou menos o que o André falou. Extrair o 53 e 63 usando o mantenedor de espaço. Não acho que seja necessário. É o que a Juliana vai nos sugerir daqui a pouco, tá? Por quê? O canino já está bem próximo ali do plano oclusal. Quando os caninos estiverem em melhor posição, extrai os premolares, monta o aparelho fixo e usa a mola fechada para fechar o espaço. Perfeito. Tá? Eu só faria isso mais precocemente. Já começaria a extração dos molares descidos, dos prés e a montagem do aparelho fixo, tá? Apesar de ser um paciente ainda muito precoce. Aí veio a Juliana através do MioBrace, né, que é um aparelho para reposicionamento mandibular e que tem um tratamento miofuncional. Entenda miofuncional como um tratamento fisioterápico para a boca desse paciente. Já já a gente fala sobre isso. Deixa eu ver aqui os questionamentos. A Letícia, deixa eu ver, não é a Letícia, é o André. Em adolescentes, podemos fazer o uso de mini implante para retração? Perfeitamente. Inclusive em crianças, André, você pode fazer o uso de mini implante. Pode ter perda do mini implante pelo osso não estar 100% formado? Pode ter perda do mini implante, sim, tá? Tem toda a razão. Não por não estar formado, mas por não ser muito calcificado. Mas sim, mini implante, ao contrário de implante, André, tem data para entrar e data para sair. Você pode utilizar em crianças. Aí, o que eu te faria como consideração? Olha, cuidado com o germe dos dentes permanentes. A gente está falando de dentadura mista. Então, colocar ali entre o primeiro molar permanente e o segundo molar descido, você tem que tomar cuidado com o germe do premolar. Dito isso, o que eu poderia te dizer? Use mini implantes extraalveolares em criança, tá? Em criança ou em adolescente. Por quê? Porque o extraalveolar vai fazer com que você evite causar algum dano em algum germe de dente, né, de premolares, e, além disso, é provado, através de artigos científicos, que a estabilidade cortical do mini implante extraalveolar é maior do que o do convencional. Então, você vai ganhar em estabilidade e vai evitar causar algum dano no germe dos dentes permanentes que estão por vir. Então, sim, pode utilizar em adolescente e em criança, mas esse questionamento do osso, né, não estar calcificado, procede sim. É mais fácil a gente perder mini implantes em crianças e adolescentes. Tá, aí a Juliana sugeriu o MioBrace. Então, o MioBrace é um aparelho relativamente simples, ele está aqui, ó, tá vendo? Esse é o MioBrace, que foi desenvolvido para crianças, sobretudo aquelas que têm respiração bucal para manter a boca fechada e, sobretudo, para criar uma fisioterapia muscular, aumentar o tônus muscular para que os lábios, a partir desse tono aumentado, tendam a ficar mais selados passivamente, a musculatura contralateral também melhore, né? E você ainda, através desses orifícios aqui, permita que o paciente respire melhor, né? É interessante? Olha, te confesso que é interessante sim, Juliana, porque parte do princípio, se você já teve a oportunidade de fazer algum curso de ronco e de apneia, o que é muito comum em crianças também, você começa a notar que esse aparelho, por fazer um avanço e manter a boca fechada, pode ser um grande auxiliar em ronco e apneia em idade precoce. Perfeito. Agora, de fato funciona? O que os artigos falam sobre o MioBrace? Então, como a gente gosta muito assim de fazer uma ortodontia, uma ortopedia baseada em evidências, eu tenho que seguir o que a literatura fala, Juliana. E aí, eu tenho que discordar um pouco de você, por quê? Porque a maior parte das revisões sistemáticas e meta-análises falam que o efeito do MioBrace é muito limitado, justamente por fazer uma alteração muscular e não fazer uma alteração esquelética como a gente gostaria nessa idade. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão
troque o meu brace, quando ele tiver indicação, por aparelhos que verdadeiramente avançam a mandíbula. Um Bionator, um Planas simples, Planas composto, Binler A, Binler B, Frankel 1, Frankel 2 e por aí vai. Tá? Por quê? Porque esses, de fato, mantêm a mandíbula avançada e permitem até, embora controverso, uma certa liberação para que o potencial de crescimento seja exercido nessa mandíbula e ela cresça tudo o que ela tem que crescer esqueleticamente. Tá? Então, só para não cair em contradição e para vocês não ficarem suspensos da onde que eu estou tirando isso, eu quero que vocês conheçam esse camaradinho aqui, ó. Chama Kevin O'Brien, eu adoro ele. Ele é da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Eu vou abrir aqui para você ver o trabalho dele sobre o MyoBrace. Esse aqui é o site, ó. Esse é o site do Kevin O'Brien. E ele vai falar exatamente da eficácia e eficiência do MyoBrace sob a luz dos artigos científicos mais relevantes e valorosos que a gente tem, tá? Então, ó, é uma escrita bem recente, tá? 26 de fevereiro desse ano. Então, eu não vou te dizer se eu estou de acordo com o MyoBrace ou não, mas o que a literatura fala é exatamente o que ele está falando aqui, ó. Então, gente, eu vou deixar para vocês o link para você ler esse artigo aqui, que eu acho que vale a pena, ou melhor dizer, dessa postagem, que nada mais é do que a compilação dos melhores artigos, tá? E aí você tire as suas próprias conclusões. Eu vou ter o maior prazer em discutir com você sobre a eficiência dele ou não. Deixa eu abrir aqui a caixinha para deixar o link para vocês virem até a publicação do Dr. Kevin O'Brien. Então leiam, gente, leiam. Tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Então, mais uma vez, não quero dizer que não funciona, mas eu quero te dizer que até hoje na literatura o que a gente tem são efeitos melhores com os avanços convencionais utilizados na ortopedia do que o próprio MyoBrace, tá bom? Né, a Juliana falou que usa na criança dela e com bons resultados. Maravilha! Eu acho que ele funciona muito bem como um exercício fisioterápico, sensacional. Talvez não como avanço mandibular, mas como exercício fisioterápico, sim. Tá bom, Renata falou que vai conhecer melhor. E aí entramos no último caso, que é o caso da Fernanda, né? Tem um paciente de 11 anos com sobremordida, ele tem os 2 molares descidos ainda, e o primeiro molar permanente já nasceu, porém não irrompeu, principalmente na distal. Vou confeccionar uma placa de levante para ele. Pergunto, é possível colocar a banda no primeiro molar descido, já que o molar permanente não erupcionou completamente? Sim, Fernanda, sem nenhum problema. Pode colocar no molar descido, sim. Ah, mas ele está esfoliando. Aí, nesse caso, eu te aconselharia a guardar a vinda do pré-molar e a bandagem do pré-molar, tá? Mas não se preocupe, não existe nenhum problema pelo qual você não deveria fazer a bandagem do molar descido. Ah, mas existe algum trabalho sobre a esfoliação acelerada? Sim, a gente acaba tendo sim uma esfoliação um pouco mais rápida dos molares descidos quando a gente inclui ele na mecânica. Mas isso não vai ser um problema impossível de ser corrigido lá na frente, não. Até, Fernanda, se eu tiver uma oportunidade, eu posso mostrar para vocês um caso de uma paciente minha que tinha 17 agenesias, só tinha dente descido na boca. O que eu fiz? Eu montei brackets em dentes descidos. Não tinha como corrigir o formato do arco sem brackets. A gente cola em dente descido, mesmo se tratando de uma paciente com muitas agenesias assim. Então, se vocês tiverem uma oportunidade, a gente pode conversar sobre ele também, tá? Não tem o menor problema, pode bandar molares descidos, tá? Que mais? A Sueli falando que a gente tem dúvidas e que não dá para avançar a mandíbula naquele segundo caso, pois futuramente terá que retrair a maxila. De acordo, Sueli, o problema do segundo caso é maxilar e não mandibular. Estou pensando aqui em usar um extrabucal para trabalhar ortopedicamente mesmo e começar a ajudar nesse maxilar na mordida profunda. Se a gente estiver falando no segundo caso, Juliana, é aquilo que eu disse, não é um caso para ortopedia, né? Ela tem os molares bem relacionados entre si. E o que determina para mim usar ortopedia ou não é o trespasse horizontal, é a relação molar. Então fique tranquila, ela tem mesmo que extrair dente superior, nada mais do que isso. Eu também acho que teria que entrar com um ortopédico. Não tem. Não é um caso de ortopedia no sentido sagital. No transversal tem que disjuntar, tá? Mas no sentido sagital, você tem que equilibrar a massa dentária do arco superior com o arco inferior. Essa criança pode estar sofrendo bullying. Concordo. O que você pode fazer por esse bullying?
acelerar a entrada do aparelho fixo, para remover os prés rapidamente e recuar o arco superior rapidamente. É isso que a gente pode fazer, tá? Vou discordar um pouco, não tem por que colocar mantenedor, né, que foi uma sugestão, se eu não me engano, da Sueli. Esses dentinhos permanentes erupcionam muito rapidamente. Estou de acordo, né? Quando a gente olha a radiografia do segundo caso, a gente nota que o canino está muito próximo do plano oclusal. Então não é necessário, nesse momento, utilizar não, tá? Mantenedor de espaço. Deixa sem os dentinhos, já os caninos vão erupcionar. Pois sim, Éxodo 14:24. De acordo. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, gente, eu acho que foi muito legal essa aula de hoje, porque a gente conseguiu abordar 3 casos clínicos, 3 dificuldades que a gente tem muito grande no nosso consultório, e que espero que de alguma forma tenha ajudado vocês a conduzir um pouquinho melhor e a, sobretudo, refletir um pouco mais sobre o planejamento dos casos clínicos, sobretudo nessas crianças, que eu sei que de fato é desafiador mesmo, tá? Para aqueles que querem saber mais, que gostariam, que querem não só conhecer esses aparelhos, mas uma infinidade de outros, novamente eu vou fazer o convite, a gente vai ter um curso na IPEL, aqui em Curitiba, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, semana que vem, uma grande oportunidade para você começar 2026 já abordando todo tipo de paciente precoce. Eu sei que muitos de vocês indicam os pacientes por não saberem tratá-los, e é um grande filão onde as pessoas não fazem ou não querem aprender ortopedia porque acham que é muito complexo. Não é simples, mas não quer dizer que você não possa agregar essa habilidade mais no seu plantel de aparelhos ou de estratégias ortodônticas no seu consultório. Eu tenho certeza que você vai abordá-los muito melhor, vai causar uma melhora na vida dos seus pacientes muito maior do que somente tratar na idade permanente, e vai ter aí mais um grupo de pacientes muito grande para serem abordados, o que indiretamente aumenta a renda do seu consultório. Tá bom? Então, feito o convite, queria me despedir mais uma vez de vocês e perguntar mais uma vez, existe mais alguma dúvida, alguma coisa que eu posso ajudá-los ou não? Ou respondemos todas as dúvidas dessa semana? Então, dessa forma, eu me despeço mais uma vez de vocês, agradeço a presença, vou deixar gravado, daqui a pouco eu lanço lá no grupo e espero vê-los muito em breve. Qualquer dúvida, o site está à disposição e o grupo de estudo também. A gente se encontra na próxima quinta-feira, não, na próxima quarta-feira, 12h30. Eu espero vocês, uma excelente tarde, uma excelente semana. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.